Fala galera, vocês gostaram do que a gente falou ontem sobre estradiol e testosterona, né? E eu deixei estradiol um pouquinho no ar, então eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Por que de fato é meio que consenso que testosterona é de fato de menininho, tá? Isso é importante que vocês entendam. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é muito rapidinho sobre uma coisa chamada esteroidogênese. Aí você vai entender por que nunca o nível de testosterona da mulher tá bom. Aí o pessoal acaba dando uma dose cavalar e ela parece cheia de efeito colateral e aqui toda bagunçada. Então acompanha comigo aqui. Olha só, todos os nossos hormônios eles são produzidos através de colesterol. O colesterol ele é a base para a gente produzir tudo que é hormônio esteroide, por isso que é esteroide. E aí o que acontece? A primeira coisa que a gente produz são os mineralocorticoides. Nosso corpo é 80% água, então para a gente sobreviver, a gente tem que controlar a água do corpo, certo? Então a gente produz pregnenolona. Pregnenolona, a partir dela a gente faz progesterona, que não é um hormônio feminino, é um hormônio da gravidez. Aí, deoxicorticosterona, corticosterona, e aí a gente termina em aldosterona, que é a finalização dos mineralocorticoides. Então, uma vez que a gente fez isso, conseguimos sobreviver porque nós conseguimos metabolizar a água no nosso organismo. Uma vez que a gente metabolizou a água, aí a gente faz os nossos hormônios glicocorticoides. Glicocorticoides para ajudar a gente a se relacionar com o meio ambiente, tá? Então, a pregnenolona vira 17-hidroxipregnenolona, progesterona vira 17-hidroxiprogesterona, e aí a linha é dos corticoides, deoxicortisol, cortisol e terminamos em cortisona, tá? E aí a gente termina os glicocorticoides. O que eles fazem? Eles cuidam da nossa parte imunológica, inflamação. Nós nos comunicamos com o ambiente através de inflamação, tá? Então, vocês sabem, quando a gente fala de exercício, a gente fala de inflamação. Lembra que o músculo, dor, rubor, calor, turgor, perda de função? Então, por isso que é a razão da gente ter corticoides. Por isso que a gente tem corticoides no nosso organismo, tá bom? Então aqui a gente já conseguiu nos relacionarmos com o meio ambiente. Agora vamos fazer o que, organismo? Vamos fazer estrutura do organismo. Quem faz estrutura dos nossos organismos? Androgênios. Então vamos lá. Da 17-OH-pregnenolona, a gente faz o DHEA. Da 17-hidroxiprogesterona, a gente faz o androstenedione. E aí, como que funciona o resto? DHEA também vira androstenedione, androstenedione vira testosterona, testosterona vira DHT. E aqui a gente finaliza os androgênios e nós temos a nossa estrutura do organismo. Lembrando que 17-OH progesterona, 17-OH pregnenolona funcionam também como androgênios parciais, tá? Bom, temos estrutura do nosso organismo, agora a gente precisa ter o funcionamento dele, parte enzimática, parte metabólica. Vamos fazer estrogênios, tá? Quem vai cuidar da parte de mitocôndria? Aí depois eu vou contar para vocês como isso funciona. Mas o DHEA vai para onde? Ele é sulfatado se ele não vira androstenedione. O androstenedione, através de uma enzima chamada aromatase, ele vira estrona. Estrona vira estradiol e a testosterona via enzima aromatase é transformada em estradiol. O estradiol termina sua vida em estriol, que vai embora, tá? Agora, essa etapa da aromatase, tanto de androstenedione em estrona, quanto de testosterona em estradiol, quanto de testosterona em DHT pela 5-alfa-redutase, elas são etapas irreversíveis, tá? E a mulher, pessoal, tem uma capacidade aromatizante gigantesca, tá? Então, quando você dá testosterona para uma mulher, o que ela faz? Ela vai lá e aromatiza, tá? Na maioria das vezes. É por isso que muitas mulheres usam testosterona e a testosterona não sobe. Aí o que seu médico fala para você? Ah, mas não subiu, vamos aumentar a dose. É aí que você não deve fazer isso, tá? Muitas mulheres têm queda de cabelo intensa. Por quê? Porque elas têm uma função
de 5-alfa-redutase aumentada. E ela começa a fazer o quê? Começa a acumular DHT. Olha só, se elas têm uma 5-alfa-redutase muito ativa, elas vão ter o quê? Queda de cabelo. E lembra que DHT, pessoal, tem receptores preferenciais: cabelo, pele, coração e próstata. Eu sei que o problema da mulher não é próstata, mas cabelo, pele é muito problema, tá? Então, isso daqui é uma causa de você não ficar enchendo a mulher de testosterona, tá? E a razão dessa testosterona não subir é isso. E aí, o que acontece? Eu usei testosterona e eu inchei. Ué, esse caminho de volta aqui, ele também acontece, né? Se esse caminho de volta também acontece, o que acontece com a mulher também? Ela vai aumentar todos esses hormônios no meio e todo esteroide guarda um efeito glicocorticoide. Isso quer dizer que ela vai reter sódio e ela vai juntar água no organismo dela. Bom, agora que vocês sabem disso, tá? O que mais que a testosterona vai fazer? A testosterona, pessoal, ela vai agir direto no ovário. Aqui tem um ovário bonitinho, trompas e tubas e tudo mais que tem direito, tá? A testosterona, ela age no ovário fazendo uma coisa chamada hipertecose, tá? Isso é uma modificação da função do ovário. E a testosterona faz outra coisa, ela aumenta a resistência periférica à insulina. Quando acontece isso, pessoal, o que acontece com a insulina? A insulina sobe. E quando a insulina sobe, sabe o que acontece? Ela vem e age no ovário, porque a insulina ela funciona como se fosse uma gonadotrofina secundária. E aí o que acontece? A mulher começa a produzir mais hormônio ainda. Isso só por um período, tá? O ovário da mulher, as células da teca, pelo menos, elas são responsáveis por praticamente 50% de toda a produção de testosterona que ela tem. Então, uma mulher, quando entra em hipertecose, o que começa a acontecer? Ela começa a converter hormônio. O que acontece? Então, a acne, o que ela odeia, e eflúvio, que ela odeia também porque é queda de cabelo. Isso a gente já falou, certo? Num segundo momento, pessoal, o que acontece? Aí vamos apagar aqui, tá? A presença da testosterona e o desequilíbrio dos hormônios faz o quê? Ele faz com que haja uma informação para que o hipotálamo ele pare de produzir um negócio chamado GNRH. Esse GNRH ele é fundamental por quê? Porque ele vai agir em outro lugar, que é a nossa hipófise, e vai fazer o quê? Vai impedir a produção de LH e FSH. Por isso que muitas vezes a mulher não menstrua quando está usando testosterona. Mas qual é o grande problema? O GNRH, pessoal, ele também é responsável pela liberação de GH pela hipófise anterior. E se você não tem GH na hipófise anterior, você tem uma coisa que a mulher detesta, que chama gordura abdominal. É como se você criasse uma mulher que tem uma somatopausa funcional, tá? Então, com o tempo, aquelas meninas que estão exagerando na testosterona fazem aquela barriguinha por causa disso aqui, tá? E é isso que a gente também tem que evitar, certo? Tudo isso testosterona que a gente está falando. Agora volta para cá. Olha só. Existem razões que a gente usa testosterona para mulher, mas são extremamente raras, pessoal. O que são as recomendações é para transtorno sexual hipoativo, tá? Mas tem que lembrar que a testosterona, quando é prescrita desse jeito, ela é prescrita em doses muito menores do que as pessoas costumam praticar. E ela também, quando depois de 6 meses não há resposta positiva, ela é interrompida. Simples assim. Tá? Por quê? Porque muitas vezes não é isso que melhora a libido da mulher. Mulher e libido é uma história extremamente complexa e não é só um hormônio que consegue fazer o ajuste daquilo que é necessário. Bom, vamos supor que deu errado. E daí? E daí que você tem uma série de
modificações metabólicas que aconteceram que faz a mulher transformar uma maquininha que é feita para emagrecer para uma maquininha que é feita para guardar a gordura. Por quê? Porque o hormônio que faz emagrecer é o estradiol. Então, se o estradiol é para emagrecer, por que as mulheres na menopausa elas ganham gordura? Porque baixa o estradiol. E se você devolver testosterona, o máximo que você está fazendo é você devolver um pouquinho de capacidade de aromatização. Então, a única testosterona que é boa para a mulher quando você dá para ela é aquela que aromatiza. E você não tem como prever quanto uma mulher vai aromatizar ou não. Por isso que em guideline mesmo específico do pessoal que lida com endócrino, não tem testosterona para reposição hormonal da mulher. Tem estradiol e progesterona. Aí sim, e ainda com um monte de critério que faz com que você tenha mais segurança para prescrever isso para o seu paciente. Tá? Ainda falando nessa seara, que é importante a gente lembrar. Da testosterona, de uma forma geral, lembra? Eu brinquei e falei assim, é de menininho, mas é de menininho. E quando você repõe testosterona para a mulher com objetivo de libido, isso pode impactar no comportamento sexual dela. Como é o comportamento sexual do homem? O homem é um caçador e a mulher é uma seletora. E eu já atendi casos e casos e casos de mulheres que sofriam por quê? Porque elas tinham um impulso sexual determinado pela testosterona, só que elas tinham padrões morais e de conduta que não batiam com o que ela está sentindo. Então se cria um baita conflito externo, um conflito interno na mulher. Você acha que isso é uma coisa fácil para o paciente lidar? O hormônio mexe com isso também. E para mim hoje, uma das coisas mais preocupantes é o que o hormônio faz daqui para cima e não daqui para baixo. O quanto você agrega de sofrimento para a pessoa para ela achar que ela está fazendo alguma coisa de bom para o físico dela. Imagina tornar uma mulher que é pacata, que é serena sexualmente, ou que tem uma libido que satisfaça ela, numa caçadora. É isso que acontece. Então, isso é uma coisa que parece tola, mas que você também começa a ter que pensar. Por quê? Porque você está agindo naquilo. Você muda como a mulher se reconhece, você muda a identidade dela. Então é uma coisa muito mais séria do que simplesmente a forma física, etc. Para encerrar o papo de hoje, pessoal, por que o ortopedista sabe disso? Vocês estão acostumados a pensar que médico ele é um técnico daquilo que ele faz. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha faculdade com os meus professores, é que eu era médico em primeiro lugar. O ortopedista não é o cara que vai apertar parafuso em você como se fosse um marceneiro de gente, apesar da gente gostar muito disso, tá? Mas brincadeiras à parte, médico ele tem que saber o que ele faz. Se você atende uma mulher, por exemplo, que usa testosterona e você não pergunta para ela o que ela usa, o que ela deixa de usar, você vai dar anti-inflamatório para ela pro resto da vida, sabe por quê? Porque a proporção de androgênio e estrogênio faz com que ela tenha alteração do metabolismo do colágeno do corpo dela. Isso modifica a dinâmica de tendão. Ela fica com o tendão mais duro, ela fica com uma dificuldade de recuperação, porque existe essa modificação dessa proporção hormonal, e aí você vai fazer o quê? Você vai deixar ela tomar testosterona e vai continuar dando anti-inflamatório até ferrar um rim ou o coração, que são alvos básicos anti-inflamatório. Você é ortopedista, você sabe que a pessoa tem um problema, por exemplo, relacionado à alimentação dela. Você vai fazer uma cirurgia dela sem ela ter condições nutricionais, para depois ela arrebentar o negócio de novo? Ou então você vai esperar que essa pessoa só com analgésico ela se recupere de uma cirurgia importante, onde ela tem que fazer fisioterapia, onde ela tem que resistir à dor? Então uma coisa, pessoal, é ser técnico de apertar parafuso. Eu tenho muito orgulho de ter aprendido a ser médico. E ser médico é olhar essas coisas assim, é fazer anamnésia, saber quem é o seu paciente, para você entender o que você pode fazer por ele. E se você hoje não sabe endocrinologia, metabolismo, se você não sabe fisiologia básica do segundo ano de medicina, que é isso que a gente fala aqui, você não vai ser um médico completo, você vai ser um técnico em medicina. A residência dá para cada um de nós a capacidade de treinar os procedimentos que nós vamos fazer, de treinar atender pacientes, de treinar lidar com situações de urgência ou situações que normalmente são situações ao acaso e que raramente aparecem no consultório. É por isso que eu trago tanta história para vocês, tanta novidade que não devia ser novidade, devia ser raciocínio comum.
Porque, pessoal, quando vocês vão no médico, né, aqui do outro lado da mesa, vocês trazem um problema para nós que nós não conhecemos. O teu problema não é igual de ninguém, ele é o diferente de todo mundo. E a sua pergunta é a nossa pergunta, só que a nossa pergunta é de uma natureza muito mais profunda. Quantas vezes você já foi no ortopedista com dor em alguma coisa, alguma área do seu corpo, e você foi em 5 caras diferentes? Quantos dele perguntou se você está comendo direito? Quantas vezes você foi no ortopedista para lidar com uma dor de ligamento e ele perguntou, mas quando foi a última vez que você menstruou? Ou então você falou que a sua mãe está com alguma dor no joelho ou na coluna e ele perguntou, sua mãe menstrua ainda? Então tem coisas que parecem tolice, mas que são extremamente importantes para você conseguir tratar a pessoa, porque o médico também não trata a dor, ele trata o indivíduo, tá? E assim, como eu fui muito cobrado pelos directs aí que o pessoal me mandou, eu estou explicando sim, eu tenho profundo respeito pelas especialidades dos meus colegas e eu faço questão de valorizar cada uma delas. Porque eu sei que tem um pouquinho de ortopedista em cada um de vocês, doutores. Não tem ninguém que não gosta de pegar numa furadeira e fazer uma placa bloqueada, lindíssima, em qualquer osso do corpo. Vocês passaram isso na graduação. E do mesmo jeito que eu sei que placa não gruda em osso ruim, e quem controla o osso ruim é o metabolismo. Tá? Medicina boa, pessoal, acontece quando vocês questionam a gente mesmo. Eu e mais um monte de médico bom, tá? Que eu espero fazer jus a me colocar no grupo deles, nós cuidamos de tratar o paciente e nós nos formamos para sermos questionados. As perguntas de vocês não nos ofendem, as perguntas de vocês fazem com que a gente tenha a oportunidade de explicar como o nosso trabalho é minucioso. Então perguntem. E se você tem dúvida se aquilo que está fazendo com você é realmente certo, se você está cheio de coisa na cabeça achando que pode ter alguma coisa errada, pergunte para o seu médico. E para os meus colegas que estão aí porventura assistindo enquanto estão no trânsito, enquanto estão fazendo uma aeróbio em algum horário do dia, uma coisa muito importante. Essa razão que eu falo para vocês daquilo que a gente estuda e por que a gente tem que continuar estudando. Então fiquem atentos, eu sempre divido com vocês o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo, se eu vou dar uma palestra em algum lugar, se eu vou falar de algum assunto que é um assunto pouco divulgado, porque eu acho que a medicina ela não é a propriedade de alguém, ele é o bem de todos e é um conhecimento que precisa ser divulgado, tá? O trabalho de vocês não é guardar a ciência de vocês como se fosse tesouro. Não é isso que você, entre aspas, comercializa com o seu paciente. O seu paciente não te paga só pelo que você sabe, ele te paga pela confiança que ele tem em você. É essa a relação. Não é nem o Paulo que está falando, é um sujeito de 1963, Kenneth Arrow, que matou isso há muito tempo, essa charada, tá bom? Então, ó, já vou aproveitar e deixar os cursos que tem aí para vocês fazerem, o que vai ser top no comecinho do ano agora. Fiquem de olho, participem, adquiram esse conhecimento. O que eu falei para vocês é só a tampinha do iceberg, tem muito mais coisa por baixo. Beijo para vocês.